Vamos fazer uma análise de tudo que está acontecendo no nosso país hoje. O presidente da República sempre tenta, de alguma forma, uma briga com o STF. Podemos observar uma coisa, nós temos o Aras na Polícia Federal. O Aras totalmente manipulado, isso daí você pode perceber, né? E a única coisa que não deixa o Aras ir adiante é o STF. Porque se o STF fosse comprado, realmente fosse tudo deles, e eles tentaram isso, tentando colocar o Sérgio Moro lá dentro, se fosse tudo deles, como você acha que seriam as coisas? Existe uma questão, sempre se fala nos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, sendo os três como tendo o mesmo poder, mas na verdade nós sabemos que o maior poder é do STF, que julga as leis. Porque cabe ao STF todo o julgamento das falhas dos outros poderes. Sendo que a deles mesmo não tem. Entende? Então, eles querem derrubar esse poder. Isso que vocês precisam entender. Esse poder atrapalha o planejamento deles. Porque se você tem o político, agora nós temos aí investigações de filhos de Bolsonaro, investigação de todo mundo. Quem é que faz essas investigações? O STF. Quem é que vai julgar tudo isso? O STF. E o STF, se ele for comprado, ele vai absolver tudo isso. O problema é que esse atrito todo é porque não tem uma compra disso. Agora, se o STF tem seus erros, tem seus acertos entre eles, isso daí eu sempre vejo assim, quando é em relação a algum benefício para o povo, eles fazem um acerto lá doido e acaba o povo perdendo e fazendo a felicidade da política. Eles fazem esse jogo. Você vê que a Constituição do nosso país é ferida todos os dias. Todos os dias. Ela é ferida. Primeiro, militares não podem opinar política. E nós vemos manifestos de militares. Isso é um golpe à democracia. Isso é um golpe. Ele não pode. Né? Hoje em dia tu vê aí, o cara foi espancado por vários policiais. Foi espancado. O que aconteceu com os policiais? Nada. Não acontece nada. Realmente não acontece, simplesmente são afastados, vão para outras funções e o cara lá foi espancado. Simplesmente se lascou, coitado. Sabe, esse país é uma bagunça só, esse país é tudo bagunçado. Não tem mais o que fazer. Por exemplo, há um tempo atrás um advogado começou a falar, um advogado petista, falando com os policiais, falando, enquanto ele não desacatou as autoridades, ele não foi preso. Quando ele chamou os policiais de lixo, ele foi preso. A Sarah Winter xingou eles de tudo quanto é nome e não foram presos. Por quê? Porque a maioria deve ser bolsonarista. E, infelizmente, é verdade. A maioria deve ser bolsonarista, porque o que essa mulher fez de desacato foi uma vergonha para a corporação ali naquele momento. O que ela falou para eles foi uma vergonha. Infelizmente, ali naquele momento era de ela ser presa. Mas não, a prisão dela não veio por meio daquilo, veio por meio lá de dentro. Ah, mas ela tem um certo conchavo com o presidente. Cara, enquanto o nosso país, as pessoas puderem fazer isso e não ter... As pessoas que podem fazer, né? Porque vai o pobre coitado, vai você, camelô, fazer uma coisa dessa para você ver o que acontece com você. Enquanto nesse país houver esse tipo de agressão sem punição... Outra coisa, o Van Traub aí foi na manifestação sem máscara, falou outra piada sobre o STF ali, se você perceber, está falando novamente daqueles supostos vagabundos que ele chamou. O cara foi multado em R$2.000. O que é R$2.000? E engraçado que a televisão mostra, não, ele foi multado. Cara, R$2.000, esse cara não gasta nem de papel higiênico para limpar a boca dele. O que é R$2.000, gente? Tem multa de trânsito maior do que isso. O cara que ganha uma dinheirama, esse dinheiro vai sair da onde? O dinheiro vai sair da gente mesmo, do povo. É um país, cara, que não é brincadeira não. Eu fico olhando as coisas, me dá nojo. Me dá nojo das coisas. Então, o STF, essa briga toda, ela é proposital, cara. Ela é proposital. Se o STF sabe se botar um impeachment de Bolsonaro para correr, ele sabe que vai dar ruim.
Deixa esse cara cumprir o mandato dele. Vocês não colocaram ele aí? Agora atura ele. Infelizmente, vamos ter que sofrer por conta de tudo isso aí. Escolheram o cara. Deixa ele cumprir o mandato dele. Agora, se chegar no final do mandato dele, vocês querem colocar ele mais 4 anos, coloquem. Isso é democracia. Isso é democracia. Entende? É democracia. Agora, o que não pode é achar que direito de expressão é você chamar quem você quer de vagabundo, ofender os poderes, você representante de um poder, você ofender o outro. É uma bagunça, cara, que enoja, sabe? Não dá para defender o indefensável. Quem tem ética não tem como ficar do lado dessas coisas. Em plena pandemia você tem tiroteios aí, comunidade, gente. Vamos acordar. O nosso país, sabe quando é que ele vai crescer? Quando tiver investimento em educação. Quando o jovem pensar assim, eu vou estudar, eu vou ser alguém, e ele tiver aquelas ferramentas, amanhã depois você não pode dizer assim, você não tinha as ferramentas. Não, você teve as ferramentas. Eu fico pensando nessa juventude agora que está aí sem escola, né? Eu sempre falei, a escola pública tem que ter um ensino de qualidade igual da escola particular. As pessoas têm tempo para ficar na internet, têm que ter tempo para estudar, têm que se esforçar um pouco. Não existe esforço nenhum. Não existe esforço nenhum. Na escola pública não existe esforço nenhum. Se você tem que tirar 50 numa matéria furreca, porque não dá uma matéria forte, com base forte, e você que é pobre, você tem que entender que você precisa de uma base forte. Se você não quer ser, se você quer ser alguém na vida, diferente às vezes da função do seu pai, da sua mãe, não que seja vergonhoso isso, mas o sonho do pai e da mãe não é ver o filho faxineiro, não é esse. Eu sei que é uma função de respeito, eu sei que trabalhar, todo trabalho é digno, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que ninguém sonha para o filho algo menor do que ele tem, sempre sonha mais. Tanto que a Bíblia diz que o filho tem que ser como flecha na mão do valente. A flecha você joga lá na frente, você manda para frente. Você quer o futuro dos seus filhos, você quer que seu filho seja militar, você quer que seu filho seja melhor. Aí você tem que pagar um preparatório para ele, porque você vê nele o potencial. Só que o que acontece no nosso país é que muita gente tem potencial e tem um potencial frustrado, porque quando você começa com educação de qualidade e os jovens vão vendo que outros estão conquistando, eles também querem e vão se esforçar. Isso não é inveja não, isso aí é trilhar o caminho do trigo, é você observar que aquela pessoa, por que ela consegue e eu não vou conseguir? Também vou nessa e vai nesse embalo. E tem um montão de gente aí, de pais aí, que tem os filhos super inteligentes. Você conversa com a criança, sabe que a criança tem condições de ir à frente, mas não tem a oportunidade. Né? E essa oportunidade ela tem que ser dada a todos. Porque às vezes você não gosta de estudar, mas você vê, você está lá na escola, você sabe que tem que estudar, e aquela matéria é difícil, você se vira nos 30 para estudar, daqui a pouco você ganha gosto no estudo. Como diz o ditado, o peso da caneta é mais leve do que o peso da enxada. Então, quando você vai lá fazer uma prova do fuzileiro naval, você não fica desesperado. Porque essas provas assim, você vai lá, você não estuda, você vai lá, caraca, acho que eu acertei tudo. Quando tu vê, tu não acertou, foi nada. Porque é uma charada, né? Quando você acha que está acertando, é porque você não está acertando nada. São provas que se você não estudar, você não vai passar. Aí os jovens são assim, não, eu vou conseguir, eu vou lá, eu sou inteligente, aí não estuda e vai. Não pela fé, Deus vai me ajudar. Deus não ajuda nada nessas questões aí. Isso aí não tem nada a ver com Deus. Mas a pessoa vai lá na esperança, esperança não alcança nada. O que alcança é estudo, é sacrifício, é horas ali aprendendo. Ou você acha que o cara que está lá na sala de aula aprendendo todo dia, o professor ensinando, ele vai ter menos capacidade que você que tem esperança e fé? Não tem lógica isso. A vida não funciona dessa forma. Né? Então, o cara está lá estudando, se dedicando, ali queimando os neurônios para poder aprender, né? Porque se fosse fácil todo mundo conseguiria. Né? E ali o cara vai lá, quando ele chega lá, ele arrebenta na prova.
Isso não tem nada a ver com fé, isso tem a ver com esforço, isso tem a ver com dedicação, isso tem a ver com querer, força de vontade. E é isso que tem que ser passado nas escolas, isso que tem que ser ensinado nas escolas. E o pior de tudo é que você, na escola, aprende várias coisas sobre direitos, sobre deveres, sobre sociedade. Quando você chega aqui fora, a sociedade é toda bagunçada e você fica assim, caraca, isso daí não é nada do que eu aprendi, isso daí... Aí você começa a ficar frustrado porque o mundo está tudo bagunçado, está tudo errado, não tem justiça. Você tem que fazer a sua própria justiça. Você tem que fazer a diferença. Você tem que, tem um filme, né? Fique rico ou morra tentando. Você tem que fazer a sua sorte. Ninguém vai fazer a sorte por você. Se você não nasceu em berço de ouro, você tem que fazer a sua sorte. Então, sendo um cidadão de bem, sendo uma pessoa pelo caminho certo, você pode não alcançar tudo, mas as coisas você vai subir degrau por degrau. Vai demorar mais. Vai demorar. Porque subir degrau por degrau, mas quando você estiver lá em cima, você vai ver o sacrifício que você fez, o esforço, você vai aprender a valorizar aquilo que você conquistou. E você vai ver muita gente despencando. Por quê? Porque pulou, trapaceou, não chegou ali com méritos, né? E aí caiu e não se levantou mais. E você continua lá, dando valor, né? Ainda que se desça um degrau, você se esforça e sobe ele de novo. E é assim que funciona, gente. O nosso país está totalmente bagunçado. Nós sabemos na questão do país que não pode haver intervenção militar. Não pode haver. Se existir uma intervenção militar no Brasil, vai ser uma coisa terrível. Porque não pode, porque eles estão ferindo a Constituição. Então, se eles fizerem isso, vai ter que ser na marra. Ou seja, nós vamos arrebentar, arregaçar a Constituição, nós vamos nos colocar como réus da Constituição. Se eles tomarem o poder, não vão devolver mais. Porque aí eles se colocaram na posição de serem punidos. E o Bolsonaro quer isso, porque ele quer livrar os filhos dele. Ele sabe que se o STF continuar lá, vai chegar nos filhos dele. O cara troca tudo, vocês não estão entendendo, o cara está trocando tudo na Polícia Federal. Por que não deixa investigar? Vocês não são honestos? Deixa o cara investigar. Tu acha que os caras vão inventar as coisas? Infelizmente. Aí os caras falam, não, você é petista. Cara, isso daí podia ser pro Lula, podia ser para qualquer um, pro Ciro. Não me importa. A verdade é que importa. A verdade é que importa. Né? A gente estava falando sobre o FIES. As pessoas falavam muito do Lula. Do Lula tem seus processos, sim. Tem seus erros, sim. Mas foi o cara que restaurou lá o FIES, que tinha acabado lá. Da época da ditadura tinha... Na época dos militares lá tinha o programa lá de financiamento das dos universitários, né? Pagava, financiava os estudos. Depois isso acabou, o Collor não retomou e quem retomou isso foi o Lula. Realmente, isso daí, ele tem crédito nisso daí. Retomou, muita gente fez a sua faculdade aí custeada pelo governo. Então tem que estudar também as coisas boas que o cara fez, né? E as pessoas falam, ladrão, não sei o que lá. Cara, isso daí, se for ladrão, tem que ser preso. Não importa se é o Lula, não importa se fez ou não fez. Mas também tem que verificar o que o cara fez de bom. Porque você tem que entender uma coisa, nesse país, tudo que se faz pelo pobre, fere-se o interesse daquela população mais rica. Não querem que o pobre tenha direito. Você vê pelo IPVA do carro, você vê pelas coisas que você paga. Se você é pobre, você não pode ter um carro igual ao do rico, que você não tem dinheiro para pagar o IPVA. Por que isso, gente? Já é para te manter como pobre mesmo. Você pode ter os 200 mil para comprar o carro, mas você não vai conseguir manter o carro. Você quer um carro igual ao do cara lá, você não pode, só se você conseguir manter. Infelizmente, né? Até isso nos subjuga a ser pobre.